Estou aqui hoje com um convidado super especial, é o Fábio Morassi. Ele trabalha, é o CEO de uma empresa de estratégia de marketing. Ele é marido da Cristiane, pai do Henrique de 12 anos, pai da Isabela de 5 anos. A Isabela estuda conosco aqui no Colégio Wade. E ele vai falar um pouquinho para a gente sobre todas essas estratégias de marketing, porque ele é um vendedor nato, né? Ele vai falar sobre todas essas estratégias de marketing, como isso impacta nas profissões do futuro. Então, a gente está aqui para ouvir um pouquinho das histórias dele e de como ele pode ajudar as nossas crianças a encontrarem novas profissões. Agora, Morassi, eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho como foi essa tua transição da saída do TI para a vinda para a estratégia de marketing, né? Que você já me contou um pouquinho aqui nos bastidores, que você estava lá no TI, que o teu amigo estava sempre te chamando e você estava meio sem coragem. Conta para a gente um pouquinho como foi essa transição. Eu digo que quando a gente tem um desafio, a gente precisa se remodelar, né? A gente precisa entender que aquele momento não está funcionando para a gente. E foi isso que aconteceu lá em 2020, na verdade foi um pouquinho antes da pandemia, finalzinho de 2019. E eu entendi que a empresa que eu trabalhava, a CLT, ela não estava mais suprindo as minhas necessidades pessoais e profissionais ali como expert no que eu fazia, né? Então eu venho a minha vida inteira na área de tecnologia, sou formado em pós-graduação de rede, sou formado em TI, então eu resolvi mudar porque isso já não estava mais me agregando, eu já não conseguia mais chegar no nível onde eu queria chegar. E aí um amigo meu mentor hoje, ele falou, por que você não vem para o marketing digital? Ele já tinha feito esse convite para mim lá em 2017, mas no final das contas eu falei, cara, eu tô bem aqui onde eu tô. Mas em 2019, finalzinho de 2019, ele virou para mim e falou assim, Fábio, eu acabei de fazer 7 dígitos de faturamento em 7 dias. Pô, o seu incentivo. Falei, como assim, cara? Como assim? 7 dígitos de faturamento, você tem noção que é mais de R$1 milhão em 7 dias? Eu falei, não é possível. Aí ele falou, e eu vou te mostrar a estratégia que a gente utilizou para fazer. Aí a gente foi lá, mostrou para mim tudo que tinha feito e tal, só que ele não deu o caminho das pedras, né? Ele falou assim, sabe o que você vai fazer agora? Você vai aprender. Você vai aprender, já te falei por onde você vai aprender, se vira. E quando você bater o seu primeiro 6 em 7, 6, são 6 dígitos de faturamento em 7 dias, aí sim a gente senta junto para conversar. Porque se você sentar comigo hoje, eu tenho um monte de palavras, um monte de termos que você não vai entender. Então não faz sentido. Cara, e eu sou muito... Aceitou o desafio. Eu boto uma coisa na cabeça, eu vou atrás daquilo. E eu vou até conseguir, não é se conseguir, eu vou até conseguir. E eu falei, ele me desafiou aqui, então eu vou conseguir. Aí 1 ano e meio depois eu bati o meu primeiro 6 dígitos de faturamento em 7 dias. E aí de lá pra cá eu vim mudando totalmente de área. Mas em 5 anos a minha evolução, assim... E das pessoas que convivem comigo, é um negócio assim incrível, sabe? Parece que a minha esposa fala que eu fiz lavagem cerebral, sabe? Mas tipo, as pessoas fizeram uma lavagem cerebral. Mas é que você entende o real significado daquilo que você está fazendo, que no final das contas não é ganhar dinheiro, é ajudar as pessoas. Então, eu fiquei durante 2 anos, por exemplo, patinando em projetos e eu não conseguia ter um faturamento que eu conseguisse me sustentar minha família, né? Então, eu ficava ali o tempo todo focado na grana, porque eu queria sair da CLT, então eu fiquei 2 anos trabalhando na CLT junto com o digital. Nisso veio a pandemia e para mim, apesar, né, de toda a tragédia que foi a pandemia, para mim foi uma virada de chave na minha vida, então eu pessoalmente foi muito bom, porque durante a pandemia eu consegui fazer a transição. E quando acabou a pandemia, eu definitivamente saí da CLT e toquei só a minha empresa. Só que até então, eu focava na grana. E o que realmente começou a mudar o jogo foi quando eu resolvi ajudar as pessoas e falar o seguinte, cara, esquece o foco da grana.
foca nas pessoas. A hora que você começar a transformar a vida das pessoas, aí sim a sua se transforma. A minha vai transformar e o dinheiro vai vir. É automático. É automático. Quando eu comecei a fazer isso, Cris, em 3 meses, o meu faturamento triplicou. Que bom. Então, e além de tudo isso, eu venho de uma formação de magistério. Então, eu fiz magistério lá no passado, né, quando ainda existia o magistério, para dar aulas. Mas eu percebi que não era meu foco da aula. Mas eu sempre quis ajudar as pessoas. E aí, quando eu comecei a entender o negócio de que, assim, poxa, vamos transformar a vida, vamos ajudar as pessoas realmente, cara, o jogo mudou. E aí eu comecei a focar nas pessoas, a focar em ajudar as pessoas, o que essas pessoas precisam que a gente ajude, quais são os cursos que a gente precisa fazer para que as pessoas consigam se capacitar, para que a gente consiga educar mesmo as pessoas e levar conhecimento para as pessoas. Então, hoje o meu foco não é mais a grana. Hoje o meu foco é ajudar as pessoas. Então, cara, eu amo falar de digital. Ô, Fábio, e a gente nota na escola que tem muita empresa que aparece, né, na escola para mostrar esse trabalho de digital com as crianças, mas que no fundo a gente ainda não vê um foco tão real quanto... Você vê que você entrega tablet, celular, TV, controle para essas crianças e elas dominam completamente, né? E às vezes eu vejo que algumas empresas que acabam entrando na escola não suprem isso nelas. Acaba ficando chato porque coloca uma metodologia que barra essa criatividade delas. E aí o que é que você poderia falar de que tipo de contribuição a gente poderia trazer de tecnologia para dentro da escola que agregasse, que tivesse nesse ritmo deles? Eu acho que a metodologia de ensino antiga, ela meio que está fardada a não existir mais. Com certeza. Né? Então, assim, eu tenho a minha filha no colégio, cara, a metodologia deles é muito boa, mas algumas coisas vai precisar mudar. Vai. Né? Depois da pandemia, então, o mundo mudou, né? Mudou total. Então, se a escola não muda, não acompanha essa galera. Como, né? Então, assim como a gente teve lá atrás algumas revoluções, a gente está vivendo agora a revolução da inteligência artificial, por exemplo. Então, como que eu faço em casa? Meu filho mais velho já está na 8ª série. E ele tem uma dificuldade em matemática. Semana passada, eu chamei ele, coloquei ele do meu lado e falei assim, vem cá, vem aprender a usar o ChatGPT. Então eu sentei do lado dele e falei assim, vem cá, cara, vamos usar o ChatGPT, é mó legal. Aí ele, não, pai, não pode usar o chat. Eu falei, meu, pode usar. Eu tô falando pra você que pode. Senta aqui do meu lado, você não pode usar na prova. Mas senta aqui do meu lado. Pra aprendizado, né? O ChatGPT hoje é o melhor professor particular que você tem. Porque ele sabe tudo. Eu tenho amigos que utilizam o ChatGPT para conversação em inglês. Demais. Ele orienta, né, o ChatGPT como ele quer proceder e que ele está aprendendo tais palavras, grupo de palavras, né? Grupo de palavras para viagem, grupo de palavras para restaurante. E aí pede uma conversação simples que ele possa conversar e responder. Poxa, você treina o negócio e o negócio trabalha para você. Trabalha para você. É assim, no digital também, a gente treina o ChatGPT para ser copywriter, para ser editor de vídeo, para ser... cara, tudo. Quem não estiver utilizando inteligência artificial vai ficar para trás. Vai ficar, porque você precisa trazer isso ao seu benefício. A galera já entendeu que, por exemplo, não tem como a gente tirar o eletrônico das crianças. Sim. Né? Mas a gente consegue limitar e indicar como utilizar. Então, que eu ensine meu filho. Assim como eu ensino a Isabela. A Isabela tem tempo regrado no celular. Perfeito. Não é para ela ficar mais do que aquilo. E às vezes ela vem e pergunta, pai, me dá mais um minutinho? E aí eu falo, 1h e meia antes de dormir, esquece eletrônico, né? Então eu tô tentando colocar, assim, tô sendo bem sincero, estou tentando colocar essa regra em casa, porque é difícil, eles estão o tempo todo no eletrônico. O tempo inteiro. A mente fica muito agitada para dormir. Para dormir. Então, assim, a gente tem essa necessidade de fazer com que as crianças aprendam, mas aprendam saudável, né? Uma coisa saudável. O ensino atual, ele sim, está fardado
a trocar muita coisa por causa da tecnologia, né? Então, as escolas precisam se modernizar, né? E trazer essas tecnologias para junto do aluno, cara, porque não tem como fugir. Eu super concordo. Eu acho que ferramentas servem para auxiliar. Então, e Fábio, como é que você acha que a família, os pais podem contribuir com a tecnologia, tanto na escola como em casa, e a escola também contribuir com o trabalho de vocês em casa? Eu acredito muito nisso que eu falei, né? Então, assim, os pais, eles precisam estar junto dos filhos. Sim. Como eu venho da área de tecnologia, então eu sou muito chato em relação a bloqueio, a horas que você está utilizando. Então, eu costumo ficar atento no que eles estão falando, né? Então, de vez em quando você vai lá, dá uma olhada no celular, dá uma olhada no WhatsApp, principalmente agora com o meu mais velho, onde está com 12, vai fazer 13 agora. Então, já começa os papinhos de menino, de menina, de não sei o que, de paquera aqui, paquera ali. Então, você já começa a ficar entendendo ali, né? Atento ao que eles estão conversando. E aí, com esse negócio de hoje em dia, que você tem a questão do bullying e tudo mais, entendeu? Então, na minha opinião, os pais precisam ficar conectados com os filhos. Precisam estar ali o tempo todo, tipo... vem cá, vamos trocar uma ideia. E troca ideia pelo WhatsApp. E isso provavelmente é o que salva as crianças desse pessoal que chantageia as crianças, né? Que meio que obrigam eles a fazerem coisas que eles não desejam, né? Por exemplo, o Henrique, o Henrique não tem Instagram, não tem Facebook. Por quê? Cara, porque pra mim, no momento, ele não vai aproveitar nada. No momento ele só vai ver, cara, só zoado, só coisa ruim, sabe? Que ele vai ver. Então, ele não tem Facebook, não tem Instagram, e eu acho ótimo, porque ele não tem. Ele vê algumas coisas no celular dele. O que ele tem? Ele tem o Shorts do YouTube, que teoricamente você vai falar, é a mesma coisa que o Reels, mas eu consigo controlar mais no YouTube do que no Instagram. Então, no YouTube, eu consigo ver os históricos, eu consigo ver o que ele está acessando, eu consigo controlar a conta. Diferente do Instagram. O Instagram, ele até tem o controle de pais, mas ele não te dá tantas opções como você tem no YouTube. E ele não é feito para criança, né? Não é, cara. Não é. Diferente. Que o YouTube tem o Kids, Tanto é que o Instagram, por exemplo, a idade mínima para você entrar são 13 anos. Então, 12, 13 anos. Então, assim... E a galera cria Instagram pro filho... com data falsa, né? Com data falsa e etc, né? A conta do Henrique, pra você ter uma noção, foi até bloqueada esses dias aí, porque ele tinha uma conta lá que eu criei para ele salvar os jogos dele no Facebook. E aí eu tava colocando a conta dele de supervisão, tava colocando a conta dele supervisionada pela minha. Cara, deu pau. Facebook bloqueou por causa de data de nascimento e não sei o que. E eu falei, Henrique, cara, perdeu a conta, tchau. E nem dei trela, entendeu? Tentei fazer algumas recuperações ali, mas falei, você não precisa disso agora. A gente criou só pra você salvar seus jogos. Coitado, perdeu tudo, mas enfim. Tadinho. Que malvado. Mas, por outro lado, teve um acontecimento na escola que deu vários problemas lá. Um moleque criou um Instagram, começou a fazer bullying com as meninas no Instagram, o moleque foi suspenso, a galera que comentou também teve problema, tomou advertência. Então, assim... Se salvou de uma boa. Cara, se salvou, entendeu? Porque é aquilo que a gente fala, né? Você vai acompanhando a galera e aí você vai fazendo bem, entendeu? Pra você ficar de fora. Pra participar da turma, pra participar da turma, né? Porque ser humano é assim, né, meu? O ser humano gosta de comunidade, né? Então, ele quer estar inserido. Nascemos em grupo, né? Então, e aí ele, eu tenho, tenho quase certeza, não foi mal, mas tenho quase certeza que ele teria ido junto. Sim. Ele é um menino mais tranquilo, não gosta de briga, não é mais sossegado na vida dele, assim, mas ele é sempre lá dele. Mas, cara, uma vez ou outra você vai acabar indo, né? E para a escola, o que eu acho que a escola pode beneficiar, assim, é realmente fazer esse tipo de inclusão que a gente está fazendo aqui, por exemplo, né? Então,
A gente criou um podcast, aí a gente criou um podcast para poder trazer conhecimento, trazer fazer uma informações, troca, né? fazer uma troca, né? Para que a gente consiga divulgar e alcançar mais pessoas. Hoje tudo é audiência, né, cara? Então, se você não tem audiência, você atinge menos pessoas, né? Então, eu acho a ideia do podcast sensacional. Obrigada. Me fala um pouquinho desse livro aí, Fábio. Onde foi que a gente chegou nisso? De TI a literatura. Os Segredos da Alta Performance. Aqui são 15 autores, né? Eu tô fazendo uma coautoria aqui, onde tem algumas páginas que eu escrevi. Deixa eu mostrar aqui o livro. Tem algumas páginas aí que eu escrevi, contando um pouquinho da minha trajetória aqui no digital, falando quais são os apuros que eu passei aqui no digital, né? Porque quando você faz uma transição de carreira de TI e entra no marketing digital, né? É um negócio assim que nem todo mundo vai falar assim, não, vai lá e bate o martelo, fala. Você ganha CLT, você já tem um salário fixo, o que é que você quer fazendo, né? Cara, você já tá se arriscando. CLT, não sei o quê, como é que você vai sair da CLT, você tem uma família para cuidar e não sei o que lá. Então eu conto um pouco aqui no livro de tudo que eu passei enfrentando todo mundo, as coisas que a gente tem que abrir mão para que a gente consiga realmente então é um alcançar. pouco da tua trajetória aqui. Tem um pouquinho da minha trajetória aí, de mais 14 autores, né? Todo um pessoal fenomenal. A Karen Batista, que é a organizadora desse projeto aqui, me convidou para participar do livro. Cara, muito legal. E eu falei, cara, como é que eu vou escrever um livro? E tá aí o livro. Sabe por que eu perguntei? Porque quando eu era adolescente, e aí eu vou revelar, eu odiava ler livro. Não escuta isso, gente. Henrique fechou o ouvidinho. Fechou o ouvido. E aí o que acontecia? Eu pedia pra minha mãe ler o livro e fazer o resumo pra mim. Não tô acreditando. Henrique, a gente tem essa conversa mais tarde. Ele sabe. E aí, o que aconteceu? Quando a Karen me chamou pra escrever o livro, eu falei assim, cara, essa é a oportunidade que eu tenho de deixar um legado pros meus filhos. E mostrar pro Henrique que realmente a leitura faz diferença na vida. Eu aprendi a ler alguns livros, né? Então hoje eu tô num processo, sinceramente, de aprender a ler, porque eu nunca fui de leitura. Não, e quem é muito do mundo digital tem uma dificuldade com a estática, né? O livro é estático. Então, alguns livros, por exemplo, eu começo a ler e me dá sono. Então aí eu tenho que trocar o livro para eu falar assim, não, mas tem que ser uma coisa que eu goste mais. Então hoje eu já tô entendendo qual é o tipo de leitura que eu gosto, sabe? Então eu fiz um desafio com o Henrique, inclusive, que falando assim, Henrique, vamos aprender a ler? Todo dia, 15 minutos, eu e você vamos pegar um livro e vamos ler. Durante 15 minutos, cara. Só isso. Por quê? Porque não adianta eu exigir dele uma coisa que eu não faço. Eu sou o exemplo. Entendeu? Então é a mesma coisa. E às vezes não é nem que não faz, não consegue, né? Exato. Porque não tem. Não, mas quando você quer, você faz. Sim. Quando você quer, você faz. Não, eu digo assim, não consegue rotina, porque não tem hábito. Exato. Né? Então, mas como que você cria o hábito? Praticando. Fazendo. Igual eu tô desde janeiro, fevereiro agora, indo pra academia. Então, eu criei o hábito de ir pra academia. Então, eu tô fazendo treino, tô indo pra natação. Por quê? Porque eu preciso ser o exemplo deles. Não adianta eu virar pra ele e falar assim, você precisa treinar, você precisa Essa é uma frase exercício. muito importante, Fábio. Os pais têm que entender que essa é a única função materna e paterna. Ser o exemplo do filho. Ser o exemplo do filho. Então não adianta ter toda uma ideologia que o meu filho vai ser isso, que o meu filho vai ser aquilo, que é isso que eu quero, que é isso que eu não quero para o filho, e você não pratica. Exato. Você não dá o exemplo. Eu sei que você já deu um monte de dicas, eu acho que a principal que a gente ouviu aqui do Fábio é se conecte com o seu filho, fique próximo do seu filho, esteja atento ao seu filho, né? Embora toda a tecnologia do mundo exista, e esse momento, essa conexão que você vai ter nunca vai ser substituída pela tecnologia.
Eu acho que foi uma das coisas mais importantes que você falou aqui hoje. Mas o que você deixaria para esses pais que ficam ansiosos, que não estão conseguindo, não estão conseguindo criar estratégias? O que você deixaria para eles hoje? Cara, eu acho que tem que se aproximar do filho, cara. Tem que se aproximar. Isso é uma coisa que eu, inclusive, estou tentando também, né? Então, a gente precisa se aproximar o tempo todo e não deixar com que eles escapem ali para fazer coisas que, cara, principalmente a internet tá cheio de golpe, cara. Tá cheio de gente mal intencionada. Cara, a gente vai pro Rio Grande do Sul, um desastre incrível que tá acontecendo lá. E tem gente fazendo golpe, e tem né? gente dando golpe, tem gente querendo ganhar em cima dos outros, em cima da desgraça dos outros. Então, em casa eu procuro muito ficar em cima ali do Henrique, ficar em cima da Isabela, juntar com eles e falar, vamos fazer, mas vamos fazer junto, né? A gente tá o tempo todo conectado, o tempo todo no celular e tal, tentar ter um tempo de qualidade, sabe? Então, à noite, por exemplo, se eu não deixar o celular no meu quarto, cara, eu não tenho tempo de qualidade com eles. Eu fico olhando o celular. Eles só precisam de uma coisa, que é a nossa atenção, né? Então... Eu não tenho muito hábito de celular. Eu chego em bom. casa, eu... É bom pra você. É que como eu trabalho com isso E às vezes também, as pessoas falam comigo e eu não respondo. E eu falo, gente, em casa eu... Isso é muito Isso bom. aqui é a né? ferramenta de trabalho. Em casa eu não trabalho. Então, mas é que eu trabalho com o celular, né? Então, tipo... Mas assim, não é desculpa, sabe? Mas tipo, eu tô procurando fazer... Então, o meu Instagram, por exemplo, eu coloco o limite no meu próprio Instagram. Então, eu tenho 1 hora por dia de Instagram. E eu trabalho com isso. Porque se eu não colocar, a rede, ela é feita pra te manter lá, né? Pra te manter, te manter lá. entendeu? O próprio Netflix é feito pra te manter lá dentro. Por quê? A Netflix consegue. Quando você tá no Netflix, cara, qual é a primeira coisa que acontece? Você entrou no Netflix, aí já começa a vir trailer. É automático, você nem precisa apertar o play. É automático. E ele vai colocando coisas que você gosta. Ele vai colocando, claro, porque o Netflix, Facebook, Instagram, eles sabem muito mais do que nós mesmos. E aí seria um outro podcast para eu falar, por exemplo, de o que o tráfego pago, por exemplo, que a minha agência faz, o tráfego pago, o que o tráfego pago pode fazer pela sua agência, pela sua empresa, por exemplo, porque a gente sabe, né, o Facebook, o Instagram, tem todos os algoritmos que nem a gente tem. Então, por isso que ele vai sempre te mandar coisas que você gosta, que você tá vivendo naquele momento. Tem um filme, inclusive, que fala muito sobre você ficar nas redes, que é o dilema das redes sociais, né? Então, tá lá no Netflix, cara, assista, porque vale muito a pena você saber como que as redes sociais fazem para que você fique lá dentro. Como que a teia se forma, né? E ali você vai ficando, e ali você vai ficando. Então, o que eu faço? Eu tento chegar à noite ali, eu tento dar uma desconectada. Às vezes, como é o hábito, né, que a gente fala, então, às vezes eu consigo deixar o celular lá no quarto, às vezes eu acabo trazendo para a sala, mas quando eu trago para a sala não é aquele tempo de qualidade com os filhos, sabe? E às vezes até a Isabela fala assim, pai, deixa o celular. Quando ela fala isso, mano, dá um negócio. Uma facada no coração. Fala, gente, parou. Aí eu cato o celular, põe lá onde tal e segue o jogo. Mas, porque é o tempo todo, né? A gente fica viciado nesse negócio aqui e é bom, né? Você tem o lado bom da tecnologia, mas a gente precisa se controlar, né? Tem o vício das telas, né? Porque não é só o celular. É o celular, é o computador, é a televisão. É a televisão, videogame, né? São muitas telas. Muitas, demais. É o tempo todo nas telas, né, cara? Então, é isso, cara. Eu acho que tanto nós, pais, quanto as escolas, a gente precisa trazer saudavelmente a tecnologia a nosso favor. E tá ali o tempo todo olhando, vendo o que nossos filhos estão fazendo, né? Procurando tirar eles um pouco da tela, fazer umas outras atividades, né? Então, a gente tem muito disso, né? Então, a Isabela chega em casa já, tipo, eu fiz isso, fiz aquilo outro, não sei o que. Aí o que eu faço? Eu falo, então me mostra o que você fez. Desenha a mesma coisa que você desenhou lá, e não sei o quê. Porque assim eu consigo tirar ela da tela, né? Consigo mudar o assunto, né? Então, muda o assunto. Eu quero celular. Não, peraí, me calma. Vamos ver o que você fez no colégio, mostra pra mim, tal, etc.
Então, assim, a gente vai meio que... É porque ficou muito cômodo para as famílias, porque você chega em casa de um dia de trabalho exaustivo, cansado, né? Se você tem uma possibilidade de deixar a criança brincando sozinha, sem precisar da tua atenção, a coisa vai ficando fácil, né? Vai melhorando, assim, porque aí dá tempo de fazer a comida, dá tempo de tomar um banho, dá tempo de assistir um filme, que não tem a criança ali no teu pé, né? Mas não foi para isso que a gente teve a criança. Né? Esse é o conflito. Então, se você vai ter uma criança só para estar deixando ela ocupada com tela, não tenha criança, crie pets. Faça como muitos, crie pets. Mas se você tem uma criança e você quer dar qualidade de vida, eu acho que essa realmente é uma boa dica, Fábio. É isso aí, gente. Obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. Fábio, antes da gente encerrar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua empresa, que deixasse aqui o merchan, o que é a empresa, onde é, o que é que a empresa faz, que a gente vai deixar descrito aqui embaixo. Quem quiser entrar em contato, entre em contato diretamente com o Fábio. Fechou. Eu tenho uma agência de performance, então eu trabalho 4 pilares, que é a gestão de tráfego pago, automação, treinamento de equipe comercial e inteligência artificial. Então, eu proporciono para a sua empresa um boom aí de aumento de faturamento, em média de 20% a 30% a mais, seguindo todos os padrões ali que a gente consegue aplicar dentro de tráfego pago e área comercial junto com as automações, né? Então, é isso que minha empresa faz, né? A gente é especialista em aumentar o faturamento com esses 4 pilares. É um leque grande, né? Dá para fazer bastante coisa, viu? Porque o tráfego a gente vai atrair, né, as pessoas através de anúncios, depois a gente vai treinar a sua equipe comercial, porque não adianta nada eu levar lead chega e não ter um atendimento não transforma decente, né? E aí depois que isso já está mais certinho, a gente consegue criar os processos e esses processos eles passam para automação. Então aí a inteligência artificial e a automação vão trabalhar para que você consiga não ser um robozinho atendendo o cliente, mas que você consiga direcionar o cliente para o lugar correto. Serviços e produtos ou só produtos? Serviços. Sempre serviços. Serviços. Ok, gente, tá? Recado dado. E, bom, eu sou Cris Santiago, estou aqui apresentando o Edcast junto com o Fábio e a gente fica por aqui. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.